aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e é o governo. Sabe? Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar. Eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito no domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe, festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião, nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. O presidente da República reconhece o papel que o Congresso tem, ele tem os seus direitos e eu tenho os meus direitos. Nem eu me meto no direito deles, nem eles se metem no meu direito. E quando os dois não se entenderem, a justiça resolve. Agora, presidente, do ponto de vista técnico, ou seja, do ponto de vista... Aí, ele conta que houve um descumprimento, que foi um absurdo, ele diz, né, a decisão do Hugo Mota, e que está no direito dele. Cada macaco no seu galho. É isso mesmo, ô Josias? Cada macaco no seu galho? Lula está no direito de questionar o Congresso dessa maneira? Quem sabe escutar nas entrelinhas, Fabiola, percebe que o Lula acusa deputados e senadores de usurpação do trono. Ele diz, se eu não recorrer à Suprema Corte, eu não consigo governar. Sustenta, que é o que a gente vem dizendo, que advogados vêm dizendo, que cabe a ele, como presidente da República, não aos congressistas, fixar a alíquota do IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele fala, cada macaco no seu galho, eles legislam e eu governo. Então ele está dizendo na prática, com outras palavras, que os deputados e os senadores tentaram desalojá-lo do trono de presidente, tentaram decidir algo que é uma atribuição do presidente da República. Noutras crises, o executivo e o legislativo divergiam. Na crise atual, eles já não discutem, pior, já nem se falam. O Lula acusa o Hugo Mota de descumprir a palavra, algo impensável, algo inaceitável em termos políticos. Na política, a palavra empenhada é levada a sério. Ele está dizendo que, num gesto, num movimento absurdo, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, descumpriu a palavra que deu numa reunião que foi estrelada por ele e pelo Fernando Haddad. E lá estavam várias testemunhas. Quebrou a palavra, levou o IOF para o plenário e impôs ao governo uma derrota humilhante. Com uma agravante, na gestão anterior, em que a presidência da Câmara era exercida pelo Arthur Lira, havia uma diferença entre Câmara e Senado, porque o Arthur Lira, sempre que puxava o tapete do governo na Câmara, o Rodrigo Pacheco não o acompanhava no Senado. O Rodrigo Pacheco, que presidia na época o Senado, ele sempre tinha uma posição mais favorável ao governo. Agora, subitamente, de repente, o Davi Alcolumbre se associou ao Hugo Mota para puxar o tapete, os dois puxaram o tapete do governo a quatro mãos. Então houve uma inédita conciliação entre os interesses do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre. E está acontecendo algo, Fabiola. O Lula diz, isso vai voltar à normalidade depois que eu for à Argentina, depois que eu participar da reunião dos BRICS, no Rio de Janeiro, eu vou conversar com os presidentes da Câmara e do Senado, isso vai voltar à normalidade. Não existe mais normalidade no relacionamento entre legislativo e executivo no Brasil. E há muito tempo. Né? Hoje, os parlamentares, os deputados e os senadores, eles ganharam uma independência em relação aos chefes da Câmara e do Senado. O presidente da Câmara e o presidente do Senado já não falam pelos parlamentares. Até os presidentes de partido, os líderes de bancadas têm dificuldades
de falar pelos deputados. Por quê? Porque cada deputado agora é dono das suas próprias emendas orçamentárias. Eles ganharam uma independência, eles dão uma banana para todo mundo. É como se houvesse no Congresso 513 partidos políticos na Câmara e mais 81 partidos políticos no Senado. Cada parlamentar ganhou uma independência. E nós vamos falar daqui a pouco, uma pesquisa feita pela Quest junto aos deputados, mostra que eles não... essa conciliação que havia entre o Lula e o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, ela não encontrava eco, não ecoava nas bancadas. Os deputados estão com o nariz virado para o Palácio do Planalto. Então mudou a realidade, Fabíola, e essa realidade não mudou agora. Isso vem acontecendo há algum tempo. Não é de hoje que os parlamentares ganharam essa autonomia a que me refiro. Isto vem acontecendo desde o governo da Dilma Rousseff. Né? Aos poucos, a infecção das emendas parlamentares ganhou um aspecto de sepsemia. Né? E os parlamentares foram avançando sobre o orçamento. Nos seus primeiros mandatos, o Lula levou a experiência às fronteiras do paroxismo, não é? Porque antigamente, quando a ditadura queria resolver problemas no Legislativo, simplesmente fechava o Congresso. Não é? E depois, desde a redemocratização, o sistema se sofisticou. O Legislativo ora se vendia, ora se rendia. E, na maioria das vezes, se rendia depois de se vender. E até o governo do Fernando Henrique, o Planalto comprava a governabilidade, liberando ali umas verbinhas a conta-gotas. Nos primeiros mandatos do Lula, Lula 1, Lula 2, ele remunerou o apoio parlamentar com mensalão, com petrolão. E na gestão da Dilma, o Congresso começou a tornar impositivos os pagamentos que eram opcionais. No Bolsonaro, aí mesmo que o melado escorreu pelo ladrão e vieram as emendas secretas, depois rebatizadas, aí a governabilidade ganhou um significado gangsterístico. Então não há mais essa normalidade a que se refere o Lula, Fabíola. Hoje os parlamentares têm autonomia, o governo tem hoje um legislativo duro de roer e o Lula está sonhando com uma normalidade que não existe.